Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, a TV da internet. Estamos ao vivo e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para todo mundo acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala e participe também pelo WhatsApp, 11 97335 0038. Mais uma vez, 11, o código aqui de São Paulo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Sexta-feira chegou, você sabe, o nosso espaço aqui, tradição, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, um bate-papo sobre segurança pública nesse espaço todas as sextas-feiras. Com a gente hoje, eu vou apresentar o coronel médico Gilberto Jorge Cury. Coronel Cury, nome de guerra, ex-presidente da Associação dos Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo bem, Coronel Cury? Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. O Coronel Cury, que já esteve com a gente no programa Gente que Fala em 2019, já tem um tempinho, né? Volta aqui para uma nova conversa. Vamos atualizar aqui as informações a respeito do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar. Olha, gente, depois de mais de 20 anos parada na Câmara dos Deputados, a Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros Militares parece estar finalmente prestes a ser votada. Ela pode trazer mudanças significativas, importantes para o trabalho dos policiais, inclusive equilibrando suas carreiras. Entre as questões a serem avaliadas estão a exigência de tempo de serviço para aposentadoria, a pirâmide hierárquica e as oportunidades de promoção, mudanças que podem atender principalmente a uma longa demanda, como eu disse aqui, do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar. Coronel Cury, vamos, pela nossa tradição aqui, sempre partir da história, né? Como é que surge o quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar? Para depois a gente entrar aí no aspecto das demandas de vocês. Uhum. O quadro de saúde da Polícia Militar ele tem mais de 100 anos e, inicialmente, os médicos eram civis e que prestavam serviço para a Polícia Militar, a antiga Força Pública, né? E depois houve a formação do quadro realmente de oficiais e, ao longo dos anos, das décadas, o Hospital da Polícia Militar, então, montou um centro de estudos e esse centro de estudos também, ao longo também dos anos, acabou se transformando numa associação de oficiais de saúde da Polícia Militar. Essa associação ela é composta basicamente e inicialmente por oficiais de saúde da área da medicina, da odontologia, da farmácia e da veterinária. E ainda é assim, composta com esses quatro quadros de saúde, e, eventualmente, também alguns civis podem fazer parte, ou oficiais combatentes também podem fazer parte, ainda que o número seja pequeno, porque existem outras associações com oficiais e com outras demandas, com outras características da Polícia Militar. E como é que a Polícia Militar passou a entender, há mais de 100 anos, né, como o senhor destacou, né, era tudo muito diferente do que é hoje, a entender Sim. a necessidade de que os policiais militares, médicos deveriam estar dentro da instituição, dentro da corporação? Bom, essa decisão, na verdade, ela vem propriamente de uma história em que as Forças Armadas, ao longo da história delas mesmo, têm sempre seu corpo de saúde.
e, a partir deste referencial das Forças Armadas e a formação das forças de segurança, as milícias de segurança dos estados do país foram se caracterizando dessa mesma maneira, inspirado nesse mesmo modelo e regimentos de formação, e então o quadro de saúde também da Polícia Militar foi se montando aos moldes do que existe nas Forças Armadas. Uma inspiração nas Forças Armadas brasileiras, então. Sim, sim, com certeza. Destacou, nós temos médicos, farmacêuticos, odontologistas e veterinários. As principais atribuições de todos esses profissionais que fazem parte do quadro de oficiais de saúde da PM. Então, cada profissão dessas tem a sua estrutura básica, que antigamente fazia basicamente de tudo, e ao longo das últimas décadas, principalmente, todas essas profissões foram se subdividindo em áreas de especialização. Então, os concursos, hoje em dia, já há um tempo, eles já são por área de especialização. Você tem tantas vagas na área de medicina para cirurgia, para clínica geral, para cardiologia, para psiquiatria e assim sucessivamente. Nas áreas de veterinária, odontologia e farmácia, não obrigatoriamente com essas especializações, mas com formação realmente acadêmica e muitas vezes com pós-graduação, e aí conforme a pós-graduação durante o período de concurso, havendo a disponibilidade de vagas em alguma especialidade, seja da odontologia, da veterinária ou da própria farmácia, esses profissionais vão sendo encaminhados para desenvolver atividades nessas especialidades que eles atuaram, que têm a formação mais avançada, mais diferenciada. E os civis, Coronel Cury, que integram este quadro de oficiais, estão em quais áreas da medicina? Não, na área da medicina nós não temos propriamente civis, na Polícia Militar, atuando como médico. Mas esses civis que o senhor chamou a atenção, que integram o quadro, quais são as atribuições deles? O quadro, na verdade, da Associação de Oficiais de Saúde. Sim, não da instituição Polícia Militar. Da instituição. Na associação, nós temos civis que podem ingressar nessa associação, mas na Polícia Militar, para desempenhar somente nessas áreas da saúde que eu falei, dessas 4 áreas. Sim. Assim era há 100 anos, quando tudo começou, existiam civis. Hoje, todos os profissionais da saúde integrados à instituição Polícia Militar são oficiais da Polícia Militar, que já entram formados, né, e passam a compor o quadro. É assim que funciona. Exatamente. Faz mediante o concurso público e todas as etapas que são exaustivas e numerosas até você poder ser aprovado para participar do quadro. Pois é, vamos destrinchar isso. Como é que entra para esse quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar? Claro, a partir do primeiro passo, que é o concurso, e como é que a coisa se desenrola? Então, o concurso ele tem etapas de uma prova na área em que o indivíduo é formado, médico, veterinário, dentista ou farmacêutico. Depois vai para uma prova específica para a área que ele tem de especialização, quando principalmente na área médica, da medicina propriamente. Depois tem exames físicos, exames de laboratório, exames psicológicos e uma investigação social sobre a vida pregressa do indivíduo, desde da escola onde ele tem o primeiro ano de ingresso na escola até a formação acadêmica dele. Mediante todas essas provas, existe um resultado final e os aprovados, então, vão poder ingressar na corporação. Qual é o tamanho hoje do quadro de oficiais de saúde da PM? Quantos profissionais? Olha, eu estou na reserva já há 8 anos. Eu me lembro que, até então, se não me falha a memória, pelo menos na área médica, era um quadro de umas 170 pessoas. Hoje eu não sei quantos exatamente tem, se o número de vagas aumentou. Me parece que não mudou o número de vagas, mas totalizando com a área de saúde
com dentista, farmacêutico e veterinário, me parece que em torno de pelo menos 250 vagas. Não quer dizer que estejam todas preenchidas, Sim. principalmente na área da medicina. E hoje, Coronel Cury, como o senhor destacou, né, 8 anos na reserva, como é que são os seus trabalhos, embora na reserva, em prol, né, do quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar? Como é que o senhor acompanha o que acontece por lá? Evidentemente, naquele apoio, naquela ajuda para o aperfeiçoamento dele. Então, nesse período já na reserva, eu participei, eu sou sócio da Associação de Oficiais de Saúde já há muitos anos e estive como presidente durante uma gestão e que alongou meio ano a mais por conta da pandemia, então houve toda aquela problemática de ter que aumentar o período mediante a assembleia, foi tudo formalizado isso daí, e a gente tem procurado dar um apoio ao pessoal que está ainda no serviço ativo, desempenhando a função das 4 áreas da saúde que eu comentei, mas eles têm enfrentado problemas importantes de permanência no quadro, porque tem havido muitas desistências, principalmente na área dos médicos, uma vez que, do ponto de vista do volume de obrigações, da falta de perspectiva de uma promoção ser um pouco mais célere e das dificuldades, eventualmente, de execução do trabalho, limitação de materiais e coisa e tal, acabam muitos na área de medicina desistindo. Nas outras 3 áreas, farmácia, odontologia e veterinária, as desistências são menores, até porque o mercado de trabalho também fora é muito mais competitivo, então as vagas fora são mais limitadas e a Polícia Militar é uma atividade na área de saúde, eu entendo como agradável, como compensadora, tanto é que eu fui até o final da minha carreira, eu terminei meu trabalho por tempo de serviço e sou muito grato, apesar das turbulências que tem e das incertezas que em alguns momentos a gente vive. Mas a falta, às vezes, de perspectiva de uma promoção mais rápida, salário limitado, as escalas muito frequentes, isso cria uma situação diferenciada, principalmente quando você vai comparar, uma parte desse problema é quando você compara com quem está no quadro de oficiais da Polícia Militar. Então, nós temos aqui o quadro de oficiais da Polícia Militar e o quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar. Existe um degrau aí expressivo. Como é que ele se traduz? O indivíduo, quando presta o concurso para a Academia do Barro Branco, que é para ser oficial da Polícia Militar, ele muitas vezes ingressa com 15 anos ou 16 anos de idade. Ele precisa ter terminado o ensino médio. Ele terminou o ensino médio, ele já tem condições de estar fazendo o concurso. Então, ele entrando com 15, 16, 17 ou 18 anos, mais os 3, 4 anos de academia que ele vai estar fazendo a formação dele, então, muitas vezes com 20, no máximo 23, 24 anos, eles já são oficiais, já começam a carreira, então, sai do aluno oficial para ser um segundo tenente da Polícia Militar, e enquanto o indivíduo que vai fazer o concurso para ser oficial de saúde da Polícia Militar, ele faz toda a formação dele fora, não dentro da Polícia Militar, e ele vai terminar toda a formação dele num período muito mais adiantado na vida, em torno de 7 a 10 anos mais tarde. E nós temos que entender que esse período, quando o oficial entra na Academia do Barro Branco com 17, 18 anos, ele já conta como tempo de serviço, ele tem todos os benefícios de assistência médica, de formação dele, alojamento, refeição, tudo isso dentro do pacote que ele vai estar fazendo a formação dele, enquanto um oficial de saúde
vai fazer toda a formação dele fora da instituição, seja numa instituição pública ou particular, e vai ter que bancar tudo isso, e sem ganhar nada, pelo contrário, pagando, e sem a segurança ou assistência médica, por exemplo, assistência de saúde, que um oficial combatente acaba tendo. Então, um médico, por exemplo, entra na faculdade com 18 anos, ele se forma 6 anos depois, com 24, depois ele vai ter que fazer uma residência médica, e para entrar na Polícia Militar precisa ter residência médica, que são, hoje em dia, de mais 3 a 5 anos de formação na residência. Então, ele vai terminar, propriamente, o tempo dele de formação lá com 29 anos, mais ou menos isso. E aí ele vai ainda fazer um concurso e vai entrar como segundo tenente, muitas vezes com 26, com 28, 29, 30 e poucos anos. Enquanto o aluno oficial começa a profissão dele já como segundo tenente com 22, 23, 24 anos, o oficial de saúde vai estar lá por volta dos 30 anos. Ele vai ser segundo tenente com 30 anos. E o número de vagas, o quadro é muito reduzido. Então, as promoções acabam sendo problemáticas. O indivíduo fica, muitas vezes, 10, 15, quase 20 anos como segundo ou primeiro tenente, perdão, como primeiro tenente, que de segundo para primeiro demora apenas 6 meses, em média, e ele passa, assim, 1, 2 décadas como primeiro tenente, para poder depois tentar ir a capitão. Quando isso já está nesse adiantado, você também já está mais velho. E esse mais velho faz você já estar próximo ao fim da sua carreira, e o tempo de permanência também tem um limite. Então, você acaba sendo expulso, ou seja, tem a expulsória que o indivíduo, às vezes, como capitão ou como major, já deu o tempo de serviço dele e não consegue chegar a uma posição de tenente-coronel ou coronel. E essa situação, Coronel Cury, faz com que se perca a atratividade para profissionais que queiram ingressar para os quadros de saúde da Polícia Militar? Perde-se a atratividade? Com certeza, porque, veja bem, se um profissional da área da farmácia, por exemplo, consegue uma boa colocação na indústria farmacêutica, ele tem todas as responsabilidades de trabalhar numa indústria particular, eventualmente uma multinacional, mas tem uma garantia e tem uma remuneração, e tem, muitas vezes, a possibilidade também de melhorar a formação dele, porque durante o exercício, muitas vezes, as empresas investem no profissional para fazerem cursos de especialização e melhorar a capacitação do indivíduo para otimizar o desempenho dentro da empresa. Na Polícia Militar, isso é bem mais difícil. Você não consegue, com tanta facilidade, fazer uma formação fora. E, se conseguir, é por meios próprios. Não é subsidiado pelo Estado. Mas qual seria a solução, Coronel Cury, para a eliminação desse degrau entre o quadro de oficiais da PM e o quadro de oficiais de saúde da PM, ou se não a eliminação, a diminuição desse degrau? Porque aquele que vai se formar médico, quando ele entra na universidade para isso, ele vai ter que dedicar o ensino integral. Ele não poderia entrar na PM, né? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Não poderia entrar na PM e fazer a sua universidade, porque ele não poderia se dedicar à PM, porque o curso de medicina é integral. Então, as coisas parecem incompatíveis, ao meu ver. Não sei se eu estou errado. Não, está certo. E, inclusive, quando por exemplo, vai para fazer a própria residência médica, a residência médica, no mínimo de 40 a 60 horas semana. Como é que o indivíduo pode fazer uma residência médica e, ao mesmo tempo, estar desempenhando as escalas de serviço na Polícia Militar? Impraticável. Sim. Então, qual seria a solução? Ele não pode... Não pode. Eu ia fazer uma pergunta aqui que também não... Ele poderia entrar na PM pela porta dos oficiais e estudar a medicina paralelamente com o que aquele que entra para ser oficial faz. Ele estuda ciências ciências policiais, né?
Ele se forma em ciências policiais. De Ele não pode fazer as duas segurança. coisas ao mesmo tempo, ciências de segurança. Não, não dá, porque o tempo é impraticável. Ou você vai fazer sua formação na área da saúde, ou você vai fazer sua formação na área de segurança pública, no caso, particularmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A formação do oficial de saúde é uma formação muito mais volumosa do que, por exemplo, a formação para ser policial civil. Né? Então, é uma situação diferente. A formação do policial civil é menor. Dependendo da área que ele vai trabalhar na Polícia Civil, por exemplo, se ele tiver que ser delegado, obrigatoriamente ele tem que fazer o curso de Direito para poder prestar o concurso para ser advogado e depois ser delegado de polícia. Agora a solução... Deixa eu só pegar o gancho da questão da solução. Existem algumas possibilidades, né, e que estão sendo aventadas nessa lei orgânica, que foi um comentário seu, no sentido de que esse período de formação na área de saúde fosse contabilizado como tempo de serviço. É uma ideia que já houve época que isso pôde ser feito. Depois cancelaram isso. A outra ideia que ocorre é que, ao invés do indivíduo, então, ingressar como segundo-tenente, depois de, em média, 6 meses, ele ser promovido a primeiro-tenente e ficar pelo menos 10 a 20 anos para depois poder ser promovido a capitão, ele ingressaria na Polícia Militar como capitão. Porque o tempo anterior ele estaria cobrindo, pelo tempo que ele já pagou por conta própria, que ele mesmo subsidiou o candidato, o curso dele de formação na área de saúde. Esse tempo conta como tempo de serviço, e depois ele ingressaria como capitão e ele teria uma maior chance, então, de chegar mais ao topo da carreira e ter um salário que possa ser compatível com todo o investimento que ele fez durante a formação dele. Nós não podemos esquecer, e eu não estou falando que isso também não exista na área dos oficiais. Ao longo da formação dos oficiais, eles também precisam fazer cursos eventualmente de especialização em formação, mas não com o tempo de investimento e de demora que a gente tem fora na área da saúde. O sujeito se torna médico, dentista, veterinário ou farmacêutico, mas ele tem que fazer constantes atualizações, ir em congressos, fazer cursos, fazer eventualmente pós-graduação, mestrado, para poder se manter atualizado e, mais do que isso, trazer todo esse conhecimento para dentro da Polícia Militar. E isso é uma coisa interessante que ocorre, porque o oficial de saúde, principalmente o médico, muitas vezes ele trabalha em outro hospital, e às vezes num hospital público. E isto é importante porque, às vezes, um policial tem uma ocorrência de gravidade e esse oficial de saúde, que está no horário de folga dele ou não no dia de serviço dele, está trabalhando nesse hospital, ele já faz a ponte para poder fazer o atendimento fora e depois transferir para o hospital militar ou agilizar o atendimento desse policial da melhor maneira possível. Essa proposta está dentro dessa matéria aí que tramita na Câmara dos Deputados, a discussão da lei orgânica das polícias militares e dos bombeiros. Essa proposta está dentro disso? Sim, ela foi encaminhada através da Diretoria de Saúde, a minha informação foi nesse sentido, que foi encaminhado, foi elaborado pela Diretoria de Saúde e encaminhado para os devidos canais até chegar à proposta de formação lá da nova lei. Isso está sedimentado lá dentro e poder ser, se Deus quiser, ser aprovado. Né? Deixa eu ver se eu entendi, Coronel Cury. A forma prática. Então, vamos pensar a pessoa que quer entrar para a PM, quer ser um oficial médico, entraria para a PM primeiro, para depois fazer a formação. É o que acontece com os oficiais. Entra para a PM e vai fazer as ciências de segurança. Isso. Depois de tudo. Perfeito. Porque não haveria a garantia de que este candidato passaria no vestibular, por exemplo. Ele pode entrar para a PM e não passar no vestibular para medicina. Até porque ele vai procurar uma universidade pública. Nós não temos universidades particulares. Temos universidades particulares
com o ensino de medicina. Mas as diferenças são muito grandes, né? Sim, sim. A minha área de especialização... Investimento em pesquisa, essas partes todas aí pesam bastante, né? Sim, sim. A minha área de especialização é psiquiatria. Sim. Então, eu desempenhei a função durante esse tempo todo de serviço à instituição, à corporação, e é uma psiquiatria que a gente aprende fora, no mundo civil. Quando a gente entra na Polícia Militar, você precisa de, no mínimo, alguns anos para aprender o que é psiquiatria policial militar, ou uma psiquiatria militar, porque o militar tem características próprias e tem uma série de inserções dentro do regulamento da Polícia Militar e dentro do Código Civil que expõe ele a situações, muitas vezes, de legalidade ou disciplinares, e você tem que estar aprendendo muito desse linguajar disciplinar e principalmente da legalidade, porque nós fazemos laudos de perícia trabalhista, laudo de perícia criminal, laudos periciais, eventualmente até para adoção de menor de idade ou de incapazes. Existem uma série de situações que a gente acaba opinando e trabalhando dentro da instituição. Então, voltando à pergunta, como é que funcionaria? O candidato ele presta o concurso da Polícia Militar para o quadro de saúde, oficial de saúde, e passa, e entra. A partir daí, já está contando tempo de serviço, já está recebendo salário e tudo mais. A partir dali, ele vai buscar a sua formação já trabalhando na PM. Vai prestar um vestibular para uma universidade qualquer, seja pública ou particular. Se ele não passar no vestibular, mas ele já está dentro da PM, como é que fica essa situação? Então, se ele fez o concurso para oficial de saúde, o pré-requisito é que ele já tenha a formação. Não, hoje é assim. É que hoje é assim, mas a proposta é que seja diferente, porque ele já precisa entrar, ganhar, fazer parte dos quadros da polícia, contar tempo de serviço. Então, ele teria que entrar primeiro e fazer a formação depois, como acontece com os oficiais. Então, eles entram para se formar depois. Então, se puder mudar a lei nesse sentido, o sujeito faz o vestibular para ser oficial da Polícia Militar, e esses primeiros anos ele vai fazer a formação na área de saúde, e depois ele faz a formação militar e segue a carreira, tudo bem, então se equipara a quem entra apenas para ser oficial da Polícia Militar. Sim. Essa sua observação é no sentido para oficial de saúde, então ele teria que fazer o concurso, entrar e fazer o curso de medicina, veterinária, odontologia ou farmácia, sendo oficial da Polícia Militar, mas aluno oficial. Aluno oficial. Ele seria um aluno oficial. Ele não seria propriamente, ele também não seria nem médico, nem dentista, ele ainda estaria na formação dele. Ainda seria aluno oficial. Seria aluno oficial e seria aluno de medicina ou aluno de farmácia. Ele seria aluno nos dois setores, só que estaria cumprindo o tempo dele de serviço na Polícia Militar, fazendo o curso dele na área de saúde. Essa é uma outra possibilidade, mas a lei ainda não prevê isso. Se ela prevê isso, muitos pode ser que entrem na Polícia Militar para fazer o curso na área de saúde e já seguir a carreira militar dentro da própria instituição. Isso valeria para qualquer polícia militar em qualquer estado, país inteiro. O ideal seria que, então, fosse nesse sentido, né? Se numa lei federal, seria nesse sentido. Tá. Bom, enfim, essa discussão lá no Congresso Nacional, em que pé que está? Olha, eu acho que ela está já razoavelmente adiantada. Falta, às vezes, um pouco de disposição política. E o que a gente também vê, como este ano, por exemplo, nós estamos às vésperas, nós não estamos só na época, no ano da eleição, nós estamos às vésperas da eleição, num ano que tem, inclusive, Copa do Mundo. Então, você imagina... E com para esse ano as coisas estão difíceis. Essa é a palavra, esse é o termo. Pois é. E nós estamos no Brasil, então nós temos que considerar a nossa realidade, né? Então, eu entendo que as coisas estão adiantadas, mas ainda falta aquele empurrãozinho, talvez um pouco mais de força de vontade para as pessoas poderem deflagrar a efetivação desse processo, dessa lei. Muito bem, estamos conversando hoje com
o Coronel Cury, coronel médico Gilberto Jorge Cury, ex-presidente da Associação dos Oficiais de Saúde da Polícia Militar de São Paulo, nessa nossa conversa sempre nesse espaço aqui às sextas-feiras, no programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Meio-dia e 29, a gente vai fazer uma parada breve, tomar um golinho de água aqui cada um, meio-dia e 30 agora, daqui um pouquinho a gente volta com a sequência da nossa conversa. Perfeito. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala, dada a mensagem aí do nosso apoiador. Hoje é sexta-feira, programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje, nosso papo com o coronel médico Dr. Gilberto Jorge Cury. Estamos falando aqui sobre a lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares, que pode ser que seja finalmente aí votada lá no Congresso Nacional. E estamos tratando aqui de outros assuntos relacionados ao quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar de São Paulo. Coronel Cury, uma alternativa seria para um equilíbrio, né, entre os oficiais de saúde e os oficiais combatentes. Sim. No ingresso do oficial de saúde, mais adiante, depois da formação, mais velho, ele entrar com uma outra patente mais elevada, porque o oficial, ele quando deixa de ser aluno oficial, ele passa a ser segundo-tenente. Isso. Poderia, por exemplo, o oficial de saúde entrar como primeiro-tenente, entrar como capitão? Sim, como major, talvez? Eu acho que minimamente, se conseguisse entrar como capitão, seria muito importante, porque eu acho que, pelo menos com o capitão, você diminui muito esse ato de tempo em que um oficial combatente está formado, já ocupando uma patente de fato, e quem vai trabalhar na área de saúde ingressa anos mais tarde e vai aí começar com uma patente já um pouco mais no mesmo tempo de promoção de um oficial combatente. O oficial de saúde já estaria mais ou menos pareado nesse tempo de promoção. Que tempo seria esse? Quantos anos isso poderia trazer de equilíbrio? Então, eu digo que em torno de 10 anos. Né? 10 anos, 10 anos eventualmente um pouco mais, um pouco menos, talvez 8 anos, mas em torno de 10 anos seria o ideal, porque eu não tenho bem lembrança agora, mas eu me lembro que quando eu ingressei, eu fui a capitão, eu já tinha, acho que talvez quase uns 14 anos de corporação. Então, isso porque eu entrei com 26 para 27 anos que eu entrei na Polícia Militar. Foi mais ou menos isso. Isso traria um equilíbrio lá na frente, né, na porta de saída. Porque na porta de entrada a diferença continuaria. Quer dizer, o que daria a correção, a suposta correção, seria entrar como capitão no quadro de saúde. Porque aí você já tem até uma correção salarial. Essa é uma questão. E você equipararia. E a outra é averbar o tempo de formação como tempo de serviço, porque o Estado não precisou gastar para investir na formação. O profissional já vem pronto. Então, você conta isso como tempo de serviço. Tempo de serviço. Essa situação influencia também na aposentadoria, porque o oficial entra bem cedo e vai se formar dentro da Polícia Militar. O oficial de saúde entra depois. Portanto, ele não tem aquela contagem do tempo de serviço. Isso. Ele se aposenta mais tarde, ou na hora de se aposentar não tem diferença? Não. Em média, o oficial de saúde acaba se aposentando mais tarde do que o oficial combatente, porque eles começam a contar o tempo de serviço mais cedo. E nós temos que cumprir, no mínimo, 30 anos de carga
de carga de serviço, podendo chegar até 35. Em alguns casos, você pode, se quiser, ficar até 35 anos. Mas se você está numa patente máxima e ficar muito tempo nessa patente máxima, você também tem um tempo máximo para ficar ali, porque senão você acaba sendo exonerado, porque não vai haver vaga para você, o seu tempo de idade já está avançado, e aí você acaba sendo colocado para reserva, não é reformado, você passa para reserva. Porque quando o oficial sai da vida ativa, produtiva, ele vai para a reserva para eventuais situações de emergência. Ele só vai ser reformado se ele tiver um problema grave de saúde, então ele vai ser reformado. Aí ele não pode ser nem convocado para situações excepcionais, por exemplo, uma crise social, de segurança nacional ou social. Eu posso ser convocado a qualquer hora para voltar ao serviço ativo, incorporar e desempenhar a função como médico da Polícia Militar. Porque está na reserva e não na reforma. Isso, exato. Sim. Já aconteceu de o senhor ser convocado para alguma eventualidade nesses 8 anos de reserva? Não fui nesse sentido. Já soube de raros casos que aconteceu, mas pode acontecer. Graças a Deus, o país não tem vivido convulsão social, ele vive apenas uma polarização política, mas não vive uma situação de convulsão social, tirando talvez a situação, por exemplo, que a gente tem visto no Rio de Janeiro. Aquilo não dá para... Como é que aquilo é possível viver numa cidade com aquele nível de estresse e de guerra civil que se tem dentro do Estado? Você anda e não sabe se vai chegar vivo no lugar. Acredito que lá, eventualmente, é muito mais provável lá um oficial ser convocado à reserva do que, eventualmente, aqui em São Paulo, que a segurança é mais garantida, é mais sólida. Agora, considerando a possibilidade do oficial de saúde trabalhar na PM, fazer a sua formação simultaneamente, hoje não é isso que ocorre, ele primeiro se forma, depois ele ingressa na PM. Então, considerando esta possibilidade, este oficial pagaria do próprio bolso a sua formação, como acontece hoje. Hoje ele paga do próprio bolso, se forma e entra na PM. Como é que funcionaria isso? Então, se ele entrar na Polícia Militar e tiver a possibilidade, ele entrou para ser oficial de saúde, e ele garante a vaga e recebe como tal um salário como um aluno oficial recebe, para pagando a formação dele fora. O salário que ele recebe lá vai ajudar a, eventualmente, custear uma faculdade particular. Se ele for fazer uma faculdade pública, esse dinheiro, eventualmente, vai ser usado basicamente para a subsistência dele, não para pagamento de estudo. Eventualmente, pode ser para comprar material de estudo, de formação, isso ele pode, eventualmente, estar investindo nesse sentido. E, ao término da formação, ele, então, obrigatoriamente estaria servindo a corporação, porque o Estado está investindo nele, se ele tiver fazer isso, né? Então, mas quando ele é oficial combatente, o salário dele fica livre, ou seja, ele não usa para o pagamento da formação, quem paga é o próprio Estado? É o Estado. Ele tem a formação e ainda recebe para ter a formação. Ele tem o salário e ainda recebe para ter a formação. Então, o salário, a formação dele é mediante, ele recebe toda a instrução dele, todo o equipamento dele, tudo dentro da academia da Polícia Militar, e tem o salário para ele se manter. Sim, a ideia seria que assim fosse também para o oficial de saúde. É uma possibilidade, sim, que se pudesse ser assim, ou se não puder ser desta forma, então ele faz a formação fora, entra mais tarde, mas ele entra numa patente mais adiantada, como no mínimo capitão, ao invés de segundo-tenente, e depois esse tempo que ele teve investido seria também contado como tempo de serviço, que aí você equipara a evolução do oficial policial militar com o oficial de saúde da Polícia Militar. As coisas ficariam pareadas. E aí ele teria uma situação de maior motivação para permanecer, porque hoje em dia o nível de desistências de policiais
de oficiais de saúde, principalmente na área médica, é muito grande. Por exemplo, a última notícia que eu tive entre 60 e 70 vagas na área de médicos vazias. E isso sobrecarrega os que estão. Coronel Cury, formação, aperfeiçoamento profissional nunca deve parar. Todo profissional deve continuar estudando, deve continuar se aperfeiçoando para se tornar um profissional cada vez mais completo. E especialmente na medicina, isso é muito importante. E os médicos participam de congressos, participam de viagens para conhecer novas tecnologias, novos tratamentos, enfim, a evolução da medicina, a evolução da ciência, ainda bem que é assim. Como é que funciona na PM esses profissionais médicos, dentistas, veterinários? Eles conseguem participar fora desses congressos, desses aperfeiçoamentos? Tem alguma proposta nesse sentido para que ele possa buscar isso, até para trazer para dentro da PM essas novas referências? Né? Eu vou fazer uma complementação da sua pergunta, porque isso, às vezes, gera até um incômodo entre os oficiais de saúde. Quando eu falo em oficiais de saúde, eu falo das 4 áreas básicas que eu citei já no início. Então, a gente tem um vício meio adiado assim, na área da medicina, na área de saúde, todo o aperfeiçoamento, a atualização é muito importante. Só que essas atualizações e cursos a mais que se faz são todos por conta própria de cada candidato, de cada oficial que quer fazer isso extra horário de serviço, porque ele sai do horário de serviço e ainda vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso, vai fazer um congresso, e com o dinheiro dele. Não é o Estado, não é a Polícia Militar que subsidia esse tipo de investimento. Que às vezes esses aperfeiçoamentos são até fora do Brasil, congresso internacional, ele precisa se ausentar, ele pode fazer isso, ele pode pedir licença da corporação? Pode. Ele tem que pedir autorização do comandante-geral para poder sair do país e poder fazer, e em média isso é autorizado, mas eventualmente não de acordo com a necessidade, porque o comando tem que ver, em princípio, o que é mais importante naquele momento, para ele poder manter o atendimento de saúde sendo operacionalizado de fato. Mas esses cursos, eventualmente, o sujeito consegue fazer isso, ele tem licença-prêmio, ele tem férias, então se o curso ou alguma formação é mais demorada, ele sai para fazer isso, ou ele tem a possibilidade de fazer uma coisa chamada que é licença sem vencimentos. Ele pode se afastar até 2 anos para fazer uma formação, ele não recebe o salário nesse período, e, pelo que eu me lembro, isso também não é contado como tempo de serviço. Então, ele sai, faz e volta, aí ele tem que completar o tempo de serviço, né? E aí ele volta a receber quando ele assume novamente o cargo dele. Há uma perda aí, tanto salarial quanto de tempo de serviço, mas numa situação, essa anterior que o senhor explicou, pegar o período de férias, ou pegar o período de licença, prêmio, pode não coincidir com o período do congresso e que ele tem aquela necessidade de sair para estudar. Então, são várias incompatibilidades, né? E acaba, nem sempre essas coisas conseguem ser casadas e dar certo. Então, eu mesmo tive, durante esse período que estive trabalhando na Polícia Militar, algumas vezes foi possível, outras não foi possível. Minha chefia não autorizou eu ir porque tinha uma série de obrigações, então eu tive que cumprir minhas obrigações para não deixar o serviço desguarnecido para depois poder ir fazer alguma coisa. Tem muita vaga aberta hoje, quadros necessários e que não são preenchidos porque, enfim, não há contratações e isso até inviabiliza a saída de quem precisa estudar? É uma questão interessante essa, porque os concursos para oficiais da Polícia Militar ou para praças da Polícia Militar, eles, em média, são anuais. O da academia, sem dúvida, são anuais. É um vestibular, inclusive, muito concorrido, dos mais concorridos, bate até, muitas vezes, com disputa para as faculdades públicas de medicina.
o nível de concorrência. E para os quadros de saúde, esses concursos, em média, são muito demorados. O governador, muitas vezes, demora para autorizar fazer isso. Às vezes, 3, 4, 5 anos para soltar um concurso. E, nesse meio tempo, os oficiais de saúde que vão completando o seu tempo de serviço e vão se aposentando, outros que pedem baixa, outros que adoecem. Então, o quadro começa a ficar progressivamente muito deficitário, o que é o caso hoje na área da medicina, particularmente. Ele está um quadro com, eu acredito que hoje, no mínimo, 70 pessoas aí de buraco, né, na área da medicina, o que, como eu falei, sobrecarrega demasiadamente os oficiais de saúde que estão trabalhando na corporação. Muitas vezes é inviável e o policial tem que buscar o recurso, o atendimento fora. Mas, para buscar fora, ou ele tem um plano de saúde e o salário da Polícia Militar de São Paulo não é o mais compensador do Brasil, talvez, acho que é um dos últimos mais mal pagos do país, né? Então, ele pagar um plano de saúde, muitas vezes, é impraticável. Aí ele vai no posto de saúde. No posto de saúde, ele enfrenta a fila, ele pode ser atendido, agendar uma consulta daqui a um mês. Ele passa na consulta, muitas vezes nem é atendido de uma forma um pouco mais detalhada, e aí tem um exame para fazer que é agenda depois de 3, 4 meses. E depois, para ele marcar a consulta de volta, ele tem mais 3, 4 meses. Então, muitas vezes, a doença do sujeito se agrava nesse período, demora muito. Não tem como. Nós estamos falando, Coronel Curi, dos médicos, dos veterinários, dos odontologistas, enfim, são todos profissionais de graduação. Os farmacêuticos também são profissionais de graduação ou são profissionais técnicos? Não, são profissionais de formação, sim. São formados em farmácia e muitos com pós-graduação. E muitos com pós-graduação. Onde estão os psicólogos? Não tem psicólogos no quadro de oficiais de saúde? Não tem oficiais propriamente, porque não existe o quadro de psicólogos na Polícia Militar. Existe um Até quadro... porque não são médicos, né? Então, existe um quadro para psicólogos que são tirados da tropa, são policiais, militares, praças ou oficiais que conseguiram fazer a faculdade de psicologia paralelamente com a vida policial militar, porque muitas vezes fazem a faculdade à noite e trabalham durante o dia, então conseguem se formar psicólogos, e esses indivíduos com formação em psicologia, sejam praças ou oficiais, vão trabalhar muitas vezes em unidades que foram desenvolvidas, chamados núcleos de atendimento psicossocial, NAPS é a sigla, para serem distribuídos ao longo do estado e fazer esse atendimento na área de psicologia. Mas eles não entram em concurso específico como oficiais de saúde. Que eu saiba, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um quadro oficiais de psicologia. Na Polícia Militar em São Paulo tem para oficiais na área de medicina, odontologia, veterinária e farmácia. Eu não te perguntei ainda sobre a sua carreira, né? O senhor explicou aqui, é médico psiquiatra, o que te levou a querer ser um oficial de saúde da PM? Quanto tempo de carreira? 8 na reserva? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Sim, eu fiz a minha formação no estado do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo mesmo, mas me formei no estado do Rio de Janeiro e vim fazer minha residência médica no Hospital das Clínicas. E lá eu fiquei também como médico assistente há alguns anos, e depois eu acabei desistindo e preferi só seguir minha carreira dentro da Polícia Militar. Achei que era uma sobrecarga, era muita responsabilidade ao mesmo tempo. Então, eu fiquei 29 anos e meio trabalhando na corporação, não completei os 30 anos porque eu averbei um tempo de serviço, na minha época podia averbar, então averbei, então completei meus 30 anos de serviço, e ainda hoje eu trabalho para uma entidade da Polícia Militar. Eu trabalho para a Associação de Cabos e Soldados, eles têm um ambulatório que me convidaram para poder fazer, então eu faço atendimento
clínico geral e na área de psiquiatria. E como a minha formação em psiquiatria, eu tive que fazer adultos e fiz criança e adolescente, então eu atendo de criança até idoso na área de psiquiatria. Eu não tenho medo, não, eu encaro. É fácil. Então, o senhor atua na Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, na Marquês de São Vicente. Isso, eu faço um trabalho lá, ambulatorial, 3 vezes por semana, e eu procuro atender basicamente lá. O número de aposentados e familiares é grande, os combatentes que ainda estão em serviço é um volume pequeno, o trabalho não foi tão divulgado assim, mas eu atendo basicamente aposentados e familiares dos aposentados. E atendo um outro que ainda está no serviço ativo, como a Polícia Militar está com um déficit grande de oficiais de saúde, a psiquiatria, que eu saiba, está extremamente deficitária, não sei, me parece que talvez tenha um oficial lá trabalhando para dar conta do estado inteiro. E eu me lembro que, eu acho que por volta do ano de 2000, eu também fiquei sozinho trabalhando na Polícia Militar como psiquiatra, e eu tinha que atender um universo de policiais ativos e também reformados. Na época eram quase 125 mil pessoas. Então, toda a demanda da área de saúde mental dessas 125 mil pessoas, quando chegava na Polícia Militar, eu tinha que atender. Então, foi uma prova de sanidade que foi me colocada e eu consegui sobreviver. Estou aqui hoje. Tem uma pergunta aqui da nossa audiência, faltando 9 minutos para 1 da tarde, coronel. É o Vitor Cruz, ele está no Facebook e pergunta se os médicos da PM atuam somente para PMs. Pode fazer algum outro atendimento? E essa pergunta acho que cabe para o senhor que está na reserva. O senhor pode atender também, uma vez estando na reserva, fora da PM. Sim, mesmo estando no serviço ativo, eu posso atender na minha vida civil, fora da vida militar, eu posso ter a vida como médico civil, atender no meu consultório particular. E isso eu sempre fiz, ou seja, depois do meu horário de serviço, eu ia para o meu consultório, quando tinha lá pacientes, e ia atender meus pacientes, muitas vezes no final de tarde, à noite ou de final de semana. Era basicamente isso. Isso é possível, sim, sem dúvida. Porque os PMs geralmente não podem, pela legislação, ter uma carreira paralela. Atua para PM, atua para PM. Mas no caso dos profissionais médicos, é possível isso, então. Atua para PM e atende na vida civil. Atende na vida civil, e isso ajuda muito a melhorar a formação do médico e trazer, eventualmente, contatos fora para poder atender os policiais militares. Agora, os combatentes, por exemplo, não podem ter essa atividade, mas tem a atividade lá delegada, tem algumas atividades que hoje foram criadas para o policial não fazer os chamados bicos. Ele tem algumas atividades que são legalizadas para poder complementar o salário dele fora do horário de serviço. Bom, mas no caso dos médicos, até por juramento, né? O médico é médico, ele não vai deixar de atender numa situação civil porque, não, eu trabalho para PM, eu não posso fazer isso. Está indo até contra o juramento da formação, né? Sim, é imperativo isso. Sim. A Gisele Rodrigues está no Instagram e quer saber o seguinte: se há atendimento de saúde de emergência específico para os policiais. Existe, na verdade, um atendimento de emergência no Hospital da Polícia Militar, que fica na Avenida Nova Cantareira, ali para o lado do Tremembé, na cidade de São Paulo. Esse atendimento tem o que a gente chama de SPA, Serviço de Pronto Atendimento, que é um serviço de atendimento que atende 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, o atendimento é basicamente para o policial militar. Mas, por exemplo, houve uma situação exemplar aqui que eu posso lhe trazer. Na rua, na frente do hospital, houve uma situação de um acidente de trânsito com atropelamento. A pessoa foi atendida dentro, era um civil, foi atendido ali, porque nós não podemos nos omitir do atendimento. É feito o atendimento, regulariza e estabiliza a pessoa, depois que tem condições, transfere para um hospital público ou particular, se ela tiver alguém de algum plano de saúde. Sim, mas para o policial militar vale o mesmo, ele não precisa ir até a emergência lá do hospital, do pronto-socorro do Hospital da Polícia Militar. Não, ele pode ser atendido em qualquer hospital público
ou se ele tiver, por exemplo, um plano de saúde e no plano de saúde dele. Sim. Ele pode, mas se ele for para ele ter o plano, ele tem que pagar. Se ele for no hospital particular, então ele tem que pagar o custo dele. Agora, se ele tiver uma situação de emergência, no hospital público ou particular, tem que atender civil ou militar. Uma emergência está ali na frente, tem que atender até estabilizar para poder depois transferir para o hospital da Polícia Militar. Já que o senhor citou o Hospital da Polícia Militar, lá na Zona Norte, no Tremembé, na Avenida Nova Cantareira, como é que está a situação hoje? Não sei se o senhor tem o conhecimento, uma vez na reserva, em relação... a gente vive a pandemia, uma situação mais branda, mas a gente vive a pandemia. Como é que está este quadro de Covid entre os policiais e a questão das internações decorrentes da Covid, neste momento? O que, durante a fase mais crítica da pandemia, o hospital e toda a área de saúde foi redimensionada, foi redesenhada para atender essa demanda de forma mais incisiva, de forma mais emergencial, e montado toda uma estrutura dentro do hospital, uma ala do hospital própria para Covid, outra não Covid. E a incidência hoje da Covid na Polícia Militar, ela não foge do que acontece no mundo civil. Quer dizer, essa variante Ômicron, que ela é menos agressiva, ela ataca mais da garganta para a parte respiratória do nariz, é nesse segmento aqui que ela ataca mais, ela não é tão crítica para pulmão, como foi as variantes, as cepas iniciais. Eu mesmo tive internado 15 dias por conta disso, e sei na pele como é que é o problema. E então, hoje, as coisas estão acompanhando o mundo civil, propriamente. O que acontece, que complica muito hoje na Polícia Militar, é a falta de efetivo de profissionais médicos. Isso é importante. Quando eu estava... Eu me lembro na época do governador Mário Covas, o governador Mário Covas não era um sujeito simpático à causa do policial militar ter, por exemplo, um hospital próprio. Então, o hospital não tinha quase recurso. Então, na época, a gente tinha um quadro de saúde bem razoavelmente preenchido com médicos, mas não tinha material para poder operacionalizar. Hoje, a minha informação é que o hospital tem equipamentos e tem materiais, só que faltam médicos para poder realizar os procedimentos. Nessa época, era necessário que o policial militar procurasse o IANSP, né? Não tinha um hospital específico para o policial militar. Não é bem assim. Deixa eu lhe fazer. O IANSP é para o servidor público do Estado. Sim, como servidor geral. Todo o restante, mas ele não tinha direito a atendimento lá. Também não. Não, ele tinha que ir para o hospital da Polícia Militar. Mas não é servidor? Dá a impressão que não é servidor. Mas o que acontece? É que, como o setor, por exemplo, do Estado que tem um serviço de saúde próprio é a Polícia Militar. Os outros servidores não têm. A Polícia Civil não tem. Tanto é que o IANSP atende a Polícia Civil, a Polícia Técnica, mas eles não têm uma área de saúde própria da Polícia Civil. Eles têm o restante dos servidores públicos estaduais. E por que a Polícia Militar tem um serviço de saúde próprio? Porque, como é uma força de segurança e você, eventualmente, vai ter, às vezes, num hospital público ou até num hospital do IANSP, você colocar um policial militar e, às vezes, do lado dele tem um bandido, um traficante, alguém que ele prendeu, o nível de insegurança é muito grande. Então, é difícil isto ser mantido se você não montar um quadro de saúde e proteger esse quadro. Por isso que existe o Hospital da Polícia Militar, para a segurança do policial. Não é só porque ele tem... Não, porque ele tem uma exposição diferente. Vou lhe contar uma passagem. Eu fiz uma operação verão em Caraguatatuba e um policial foi alvejado, ele tomou 10 tiros e ele sobreviveu. E a moça que estava com ele tomou um tiro na virilha e faleceu. E ele estava no hospital e os traficantes sabiam que ele estava no hospital de Caraguá e nós tivemos que fazer uma transferência de urgência via helicóptero Águia, porque os caras estavam ameaçando invadir o hospital em Caraguá. Dureza. Foi uma correria danada até, e o Águia não tinha
o céu estava fechado, nublado, aí apareceu um buraco lá que Deus abriu no céu, o águia desceu, pegou e levou. Aí salvamos o cara. Coronel Gilberto Jorge Cury, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. A sua mensagem, sua despedida, para a gente encerrar o Gente que Fala de hoje. Olha, eu agradeço muito aqui a oportunidade. Eu sei que teriam mais questões para serem abordadas, mas nós temos um limite e poderia ficar muito enfadonho e muito cansativo. Eu lembro que a Associação de Oficiais de Saúde é uma associação que luta pelas garantias dos oficiais de saúde. E uma coisa que talvez muitos desconheçam é que, nesse tempo que a gente tem convivendo com os oficiais de saúde dentro da Polícia Militar, se forma uma grande família. Então, na nossa associação, nós temos encontros e o número de oficiais de saúde já aposentados que comparecem às reuniões e alguns eventos sociais que a gente faz tem sido extremamente agradável, a amizade vira uma grande família, é muito bom. A associação também tem hoje um setor jurídico fantasticamente importante, porque nós não tínhamos uma associação com um jurídico que pudesse nos respaldar legalmente no encaminhamento dessas questões, por exemplo, que conversamos hoje, e outras que eventualmente ocorrem pelo tipo de exposição que a gente recebe. Mas eu agradeço muito essa oportunidade, e o que precisar, estamos às ordens. Muito obrigado, Coronel Médico Dr. Gilberto Jorge Cury, psiquiatra, ex-presidente da Associação dos Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nessa conversa hoje, nessa parceria que nós temos aqui todas as sextas-feiras do Gente que Fala com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Coronel, em nome de toda a nossa equipe. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, a realização sempre da ABCOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E você, ouvinte, você internauta, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se falar na segunda-feira. Tchau, tchau.